A gente não quer afrontar a palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Eu creio que o seu autor é Deus. Mas nós temos que ter a coragem de enfrentar alguns temas. E entender que a Bíblia, ela foi inspirada e não psicografada pelo Espírito Santo. Então, nas traduções, acabam sim havendo algumas tendências que acabaram excluindo algum grupo, né, durante a sua história. Nós vimos isso com os negros nos Estados Unidos. Nós vimos com as mulheres em determinados tempos, quando as mulheres eram excluídas dos altares de ministrar. E a bola da vez acabou ficando com a comunidade LGBTQIA+. Então, o que a Bíblia fala de teologia inclusiva, o que a gente tem que entender é que a gente precisa, acima de qualquer coisa, ter a coragem de falar do amor de Deus a todas as pessoas e crer num Deus que não faz acepção de pessoas. Perfeito. Bom, eu acho que esse é um ponto fundamental. Acho que todas as igrejas pregam e ministram isso, né? Em termos de a gente não fazer qualquer tipo de segregação em relação às pessoas, né? Mas aí no caso, aqui talvez o que a gente possa entender, no caso da inclusão, seria o que a Bíblia fala, né? O que ela coloca assim para que possamos falar que há um favorecimento, que existe realmente. Existe na Bíblia algum tipo de favorecimento para que, vamos dizer assim, a comunidade, vou chamar de comunidade porque é um monte de termos, né? Possa hoje ver ou ter uma igreja ou exercer um chamado e assim por diante, pastor César Cavalcante? Bom, pegar aqui com permissão um pedacinho da fala do pastor. De fato, alguns segmentos da sociedade já sofreram com algum tipo de segregação. No caso, eu acho que ele fez menção à igreja americana, por exemplo, quando ele fala dos negros, aqui no Brasil mesmo também. Mas acho que o nosso campo de trabalho tem que ser a Bíblia e não a experiência, né? A experiência das pessoas que falam da Bíblia. Na Bíblia não existe esse tipo de segregação de pessoas para se aproximarem de Deus. Em Gálatas, o apóstolo é claro em dizer que em Deus, que na fé, não tem homem nem mulher, escravo nem livre, judeu ou grego e tal. E quando Paulo se posiciona dessa forma, ele é um avanço gigantesco, inclusive para a cultura greco-romana da época, né? Agora, Deus faz acepção de pessoas para receber essas pessoas na fé? Não, todas as pessoas são bem-vindas, vindas de qualquer tipo de experiência, de qualquer tipo de pecado, de qualquer tipo de tendência, de qualquer tipo de comportamento, de qualquer tipo de situação. A graça de Deus, a Bíblia diz que se manifestou salvadora, trazendo salvação, oferecendo a salvação a todos os homens. No second time dessa experiência com Deus, vem o princípio bíblico da santificação, onde algumas práticas, biblicamente falando, são proibidas e eu não vejo aí que há um tipo de acepção por parte de Deus, mas o caráter da graça também é pedagógico, é educativo e a Bíblia é clara, né, a respeito de alguns tipos de comportamentos e a homoafetividade, e me perdoa se eu falar algum termo que lhe machuca, porque eu realmente não sei exatamente como me comporto, mas não é por maldade. Hoje em dia a gente fica meio preocupado, a gente nunca sabe o que expressa, né? De vez em quando muda os tipos de terminologias, então, e aí você fica à vontade para me corrigir e falar, não usa esse termo, usa tal, e para mim tá tudo bem. É isso. Perfeito. Agora, eu percebi aqui, né, até pelo o seu currículo, que você é assessor jurídico da Comissão de Defesa, a Comissão de Direito Homoafetivos. Eu acho que assim, uma grande polêmica que tem é o fato de alguém que exerça, né, ou tenha, ou viva a condição homoafetiva, de ministrar, de ser um pastor, de estar à frente, né? No caso aqui, você defende, você é também um pastor. O que a Bíblia dá de respaldo para que possa exercer um ministério, no caso de uma pessoa que tem essa união homoafetiva, ou seja, assim, né, dessa maneira? Uhum. Então, pastor César, você pode se referir de qualquer forma, não é? É lógico que a gente está num debate para a gente poder estar aprendendo também. Eu também quero aprender como eu me refiro da forma certa, entendeu? Compartilhar. Bom, a Bíblia, na verdade, nunca condenou a homossexualidade. A Bíblia nunca condenou a homoafetividade. Quando a gente fala de homoafetividade, o que é? É uma variação normal da sexualidade humana. Ou seja, uma pessoa, ela vive, ela tem algo que não nasceu, que não foi adquirido, não é um comportamento dela, mas, segundo as neurociências, a professora Suzana Herculano, inclusive, afirmou em um conteúdo dela, em um dos textos científicos dela, que a homoafetividade, ela é gerada no útero, ela é formada no útero para as neurociências, e dali a pessoa já nasce com aquilo. E quando nós falamos de o que seria pecado, Deus condena sim, condena
o abuso sexual, condena o sexo depravado, sexo libertino entre pessoas, seja qual for, heterossexual ou homoafetiva, mas o que nós dizemos é que um relacionamento de amor e fidelidade entre duas pessoas do mesmo sexo, vivendo uma história de amor, isso não é pecado. E aí você fala assim, mas na Bíblia, como o bispo G acabou mencionando sobre a questão da Bíblia falar, não é? E aí a gente vê alguns textos, por exemplo, da Bíblia, eu trouxe aqui hoje a Bíblia de Jerusalém, né? Hoje a Bíblia de Jerusalém é a Bíblia do mestrado, doutorado no Brasil e em outros países do mundo, como uma Bíblia autorizada em relação aos seus textos. E aí havia já uma discussão já antiga sobre a questão do que foi inserido na Bíblia. Na verdade, em 1433, colocaram a palavra sodomita e efeminados nesse texto de 1 Coríntios 6,9. Até então, já foi masturbadores, é uma palavra assim, muito imprecisa. E aí depois, até Bíblias recentes colocaram homossexuais e depois homossexuais ativos e passivos. Bom, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ela fez um acerto nessa passagem. E aí lá, 1 Coríntios 6,9. Então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos iludais, nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem depravados. Aí no lugar de sodomitas e efeminados colocou nem depravados e nem pessoas de costumes infames. Então a Bíblia com texto autorizado. Se a gente for também no grego, eu estudei todos esses textos no grego, no hebraico, muito conteúdo eu tenho em relação a essas terminologias, e realmente não há ali a palavra nem sodomita e nem efeminado. Isso aí é um dos textos, por exemplo, que autorizam, por exemplo, a gente dizer que houve uma manipulação bíblica para excluir os LGBTQIA+, do reino de Deus. Então, se a gente for nos 7 versículos mais usados contra os LGBTQIA+, todos eles têm uma explicação lógica e todos eles vão se voltar para a questão da depravação sexual, sempre envolvendo abuso, sempre envolvendo idolatria sexual, sempre envolvendo questões nesse ponto, e não o amor entre iguais, infidelidade e respeito. Mesmo porque Gálatas 6,9 diz que contra o amor não há lei, não há proibição contra o amor. Eu já conhecia esse argumento, né, de que esses termos eles não são antigos, né, mas parece que são bastante antigos, na verdade. Alguns documentos da igreja, por exemplo, onde o Flávio Josefo, por exemplo, vai usar termos assim. Mas, voltando, no começo da fala do pastor Marcos, a questão, eu falei agora há pouco, eu posso cometer alguns deslizes nos termos, mas eu queria começar pelo termo, né? Homoafetividade. A raiz das palavras são muito importantes, na minha opinião. Até porque, se a gente vai fazer, por exemplo, exegese, e vamos nos debruçar, por exemplo, sobre os textos originais, e parece que o senhor tem capacitação técnica para isso é muito interessante, então esse bate-papo aqui promete. Vamos pegar essa palavra, por exemplo, uma afetividade, que significa o afeto entre duas pessoas iguais. Essa palavra, recentemente, num passado não muito longe, mudou o sentido para a questão sexual. Homoafetividade, ou seja, o afeto entre duas pessoas do mesmo sexo, é inclusive bíblico. A gente tem que amar os nossos irmãos, esse afeto. A gente tem que... Eu amo meu pai, eu amo meu filho, eu amo meus amigos. Eu manifesto afeto, carinho a pessoas que têm a mesma identificação sexual, preferência sexual do que eu. Só que o que a Bíblia condena não é essa afetividade, não é sentir afeto por alguém que tem a mesma, como eu disse aqui agora, preferência sexual. A Bíblia diz em Levítico que quando um homem se deita com outro homem, como se esse outro homem fosse uma mulher, então isso se torna uma abominação. Então, o que é o complicador de toda essa questão é o ato sexual em si, entende? Então, a Bíblia é um documento religioso e nessa fé, na revelação bíblica, em Levítico, por exemplo, ou seja, essa história não vem, a gente vai entrar lá nos termos do Novo Testamento e tal, mas é que a moral judaico-cristã começa nas páginas do Antigo Testamento e depois, o senhor sabe, depois vem para as páginas do Novo Testamento. Então, o que a Bíblia condena não é afeto entre os... Isso, aliás, a Bíblia estimula, né? Nós precisamos amar e tal, tudo mais, independente da situação, ajudar, estender a mão e ter afeto, ter respeito e tudo mais, ok. Então essa palavra homoafetividade não combina muito no sentido semântico aqui. Porque o que a Bíblia condena, ser homoafetivo, ok, eu também sou, porque eu amo e tenho afeto por pessoas da mesma preferência sexual que eu. Mas a questão é
o ato sexual, conforme o texto que eu apresentei de Levítico, quando o homem se deita com o outro como se fosse mulher. Isso aí a Bíblia condena, peremptoriamente. Então, existem algumas questões que são importantes da gente poder esclarecer, não é? Primeiro, né, no Levítico. Por isso que é importante a gente conhecer os originais. Lutero, inclusive, disse que a inspiração bíblica ela está no original, não são nas traduções. Tem aquele jargão italiano, né? Tradutor e... Isso é verdade, tradutor, né? isso é verdade. Todo tradutor é um traidor. Eu falo algumas línguas, a gente sabe, a gente pode manipular as línguas com muita facilidade para aquilo que a gente deseja. Até sem intenção, inclusive. Até sem intenção. E aí, por exemplo, o Levítico 18, 22 e o 20, 13, a palavra abominação, que foi colocada lá, é, na verdade, a palavra toevá. E a palavra toevá, ela significa idolatria cultual. Então, um homem se deitar com outro homem é o quê? Uma idolatria cultual. E aí, quando a gente vai na cultura da época, a Bíblia deve ser estudada junto com a sua cultura da época. A gente vê algo que acontecia lá. A cultura cultural de Canaã era o quê? Homens fazerem práticas sexuais com outros homens, no sentido de prestarem idolatria sexual a outros deuses. Era muito comum, tinha vários deuses que se faziam isso, os templos que aconteciam isso lá eram muito comuns. A gente vê alguns reis de Israel, por exemplo, Asa tirou os prostitutos cultuais do templo. Por quê? Porque havia essa prática. Então, quando esse texto fala sobre isso, é no sentido de não praticar idolatria cultual, e não o amor, quando a gente fala de amor entre duas pessoas no mesmo sexo. Por quê? É claro que Deus ia condenar pessoas indo adorar outros deuses para que pudessem ter os deuses de fertilidade, para que tivesse uma colheita bem abençoada, né, por esses deuses, fosse prestar cultos a outros deuses. E quando Israel chega em Canaã, Deus fala, olha, eu não quero isso, eu não quero esse tipo de condição ou de prática dentro de Israel. E lembrando que o mesmo livro que fala sobre isso, 18 e 22, é o mesmo livro que a gente faz muitas coisas hoje. Por exemplo, Levítico 11, 7 e 8 diz que comer carne de porco é pecado. Levítico 11, 12 diz que comer marisco é abominação. Levítico 18, 19 diz que não pode ter contato com mulher durante o ciclo menstrual. E a gente toca em mulheres, a gente não sabe quando elas estão ou não durante o ciclo menstrual. Levítico 19, 19 diz que não pode plantar dois tipos diferentes de alimento numa mesma plantação. Levítico 19, 27 diz que a maioria... diz que as pessoas não podem cortar o cabelo. E muitas vezes, os homens, por exemplo, né, vão lá e acabam cortando o cabelo, as mulheres cortam o cabelo, fazem barba. Levítico 21, 16 diz que não pode se aproximar do altar se tiver um defeito físico. Né? Por exemplo, a maioria dos pastores usam óculos, então é um defeito físico. É um defeito físico. Então, quer dizer, pode ou não pode entrar no altar. Então, por que umas partes da Bíblia são selecionadas e outras partes não são selecionadas? Sempre quando há o interesse de excluir um grupo de pessoas e até mesmo os LGBTQIA+, nesse caso, essa comunidade que a gente tem aí. Bom, vamos lá. Primeiro, a informação do texto da palavra toivá, né, que o senhor citou aí, com todo respeito, ela não é precisa. Porque essa palavra, pastor, ela sempre significa abominação. Sempre. Em nenhum momento, a menos... que dependa de algum tipo de contexto, mas a palavra em si, todas as vezes que ela é empregada no texto original, no hebraico bíblico, ela sempre significa abominação. Ela não tem nenhum tipo, ela não está presa a nenhum tipo de ritual litúrgico, religioso ou coisa que o valha. A questão é a seguinte, a palavra abominação que eu citei no primeiro texto de Levítico 20, 13, permanece. É abominação diante dos olhos do Senhor quando um homem se deita com o outro, como se fosse mulher. E lá, naquela perícope, que é a palavra técnica, já que o senhor é da área técnica, biblicamente, naquela perícope, não existe absolutamente nenhum tipo de relação com o culto pagão. Então, exatamente, aqui fica a sua posição nesse sentido. Né? Agora, todos os teólogos de Oxford, teólogos e biblistas que afirmam isso são contra essa posição. Eles não estão nesse debate. Então, para derrubar essa tese, é só o senhor apresentar o paganismo dentro desse texto. Então, é fácil pro senhor. Então, qual que é? Simplesmente eles afirmam isso nas suas traduções. E aqui também, se você vê, Levítico, por exemplo, ele é um código de santidade. Representa o código sacrificial do segundo templo. Ou seja, códigos de rituais da época nômade, onde os sacerdotes levíticos precisavam viver de acordo com as leis de Deus. E o que acontecia em Canaã? A prática sexual, a gente até estava falando um pouquinho agora há pouco sobre Deuteronômio 28, e aí a gente viu lá a prostituição cultural. 23, não é? Falando da prostituição cultural, que acaba na questão da promiscuidade. E enfim, a gente vai ficar falando, o senhor vai dizer que não é, mas para os teólogos da teologia inclusiva e vários outros também da linha aí é óbvio, né, pastor? Se é dos teólogos da teologia inclusiva, tá certo. No próprio texto, fazer uma pergunta para você. Aqui você fala que o problema é deitar com o homem, no caso de cultual. Agora fala que mulher não deve se deitar com o animal. É cultual
Ou é uma abominação porque é algo fora de qualquer contexto? Em Canaã haviam várias práticas de idolatria sexual. Dentre elas, como aconteciam esses cultos pagãos. Dentro desses templos, famílias que queriam viver algum tipo de prosperidade, alguma coisa, iam se deitar com os prostitutos cultuais. Havia um bacanal. Ele tinha um cavalo também, um animal? Animais. Não, pessoas, tinham todos conhecendo a história... Haviam todos os tipos de práticas sexuais e de muitas outras coisas, tá? E aí o ponto X, né? Vamos sair dessa situação, tá? E aí vamos voltar para o que é homoafetividade. Homoafetividade não é se deitar com animal. Homoafetividade não é se deitar com 50 homens. Homoafetividade é viver uma história de amor e fidelidade entre duas pessoas do mesmo sexo, ok? Tá, mas tendo prática sexual? Tendo uma atividade liberada diante de Deus. Liberada diante de Deus. E a gente vai ver isso em várias outras formas. Aí vocês até citaram sobre a questão de como os homossexuais estão na Bíblia, tá? Então vamos lá, a gente falar sobre isso também. Espera, só terminar dessa parte que você só mudou de texto. Por que então, se todas essas coisas que eles colocam aqui, ele fala sobre deitar com animal e outras coisas, ele fala assim... porém, vós guardareis os meus estatutos, em nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. E fala também que não se contaminará com essas coisas. Aqui fala deitar com animal, aqui fala inclusive passar o filho pelo fogo com Moloque, todas elas, ele coloca todas tipo todas. De idolatria. Então eu posso queimar um filho sem ser por um Deus. Isso não era idolatria? Não, mas eu posso queimar um filho sem ser por Deus? Aí a gente vai sair da idolatria, né? Então não pode. Isso era idolatria. Acontecia isso. Eles entregavam filhos em adoração, crianças. Mas se eu não entregar a adoração, eu posso queimar? Claro que não. Então, acho que eu posso falar a mesma coisa. Claro que não também, homem com homem. Claro que não. Não, mas aí depende. Por quê? Porque do que você está se referindo? Você está se referindo a um relacionamento... A todas as abominações. Todas são abominações. Mas não é abominação, um relacionamento de amor e infidelidade entre duas pessoas. Por quê? E aí vamos lá, Novo Testamento, Jesus. Jesus certa vez teve um encontro com um centurião. O centurião pedia a cura do seu pés. Ok? Pés, se você vai em todos os textos, epopeias, no grego, você vai lá e vai ver que se referia a uma questão de alguém que tinha intimidade do mesmo sexo. Havia a questão da sexualidade ou da intimidade entre duas pessoas do mesmo sexo. Primeira regra elementar da interpretação bíblica, pastor. Regra elementar. Você pega aquela palavra e pesquisa em outras oportunidades no mesmo evangelho ou nos outros livros do Novo Testamento, onde essa palavra aparece. Bom, essa palavra, por exemplo, vai aparecer em Mateus capítulo 12, versículo de número 18. E lá está escrito assim, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, eis aqui meu servo a quem escolhi, meu amado a quem a minha alma se comprasse. Você está dizendo que o pai e o filho tinham um relacionamento homoafetivo? Porque é uma referência, a mesma palavra agora usada para Jesus. Então, foram 3 vezes que apareceram. Não são 3 vezes, desculpa. Foram 3 vezes que apareceram essa perícope em formas diferentes. Na primeira, em Lucas, ok, aparece como o servo. Em Mateus aparece filho, ok? Se você for olhar lá. Então são 2 textos que a princípio parecem se falar da mesma situação, mas em 2 textos dele falam sobre o país, né, que vocês preferem. O país. É como se fosse... tudo bem. E aí você vai lá, mas se você vê nos outros 2, estão lá o pais. Ok, vamos lá. E aí, eu entendi a sua explicação. Agora a questão é, o que é paz? Eu entendi o grego clássico para vamos lá, eu entendi a explicação dele. A palavra paz, aqui no texto grego, significa um criado, um servo, alguém a serviço. E essa palavra, diferente do que a pesquisa do pastor revela, ela é uma palavra abundante no Novo Testamento. Ela não aparece apenas 1 ou 2 vezes. No próprio livro de Mateus, no capítulo 12, como eu mencionei, ele aparece para Jesus Cristo, em relação ao Pai. Então significa que Jesus, o Filho e o Pai, têm um relacionamento sexual? Ora, meu Deus do céu, é óbvio que não. Essa mesma palavra aparece, por exemplo, em Lucas capítulo 1, versículo 69, que diz assim, nos suscitou plena poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Então Davi também tinha um relacionamento com Deus, homoafetivo, entende? Essa mesma palavra aparece, por exemplo, em Lucas 2,43, para o menino Jesus. Essa mesma palavra também aparece em Atos capítulo 3, versículo 13. Não sei se você está usando o de Mateus, você tem que usar o de Lucas, o PES, que eu estou falando no país, ok? É a mesma palavra, eu não tô pastor. Com ela aqui, mas você está dizendo, eu não posso também... você chegar e dizer que é a mesma palavra. Então vamos lá. Qual que é o texto de Lucas? É que assim, a palavra é a mesma, então tudo bem. Lucas é qual? Lucas capítulo 7, versículo o quê? Vamos na palavra país. Não, Lucas 7 o quê? Não sabe, eu vou abrir aqui. Tá bom, eu me viro aqui. Vamos lá. Lucas 7.
Aqui, ó. Jesus, concreto, é o servo de um centurião. Aqui aparece, por exemplo, se a palavra servo do centurião, a palavra aqui nem é essa, é doulos. É doulos. Tá, E doulos aqui no grego é escravo. Continua lendo aí. Tá bom. Esse, a quem muito estimava, estava doente quase à morte, e ouvindo a respeito de Jesus, enviou-lhe os anciãos e tal, para curar o seu doulos, seu servo de novo. Esses chegaram-se a Jesus com instância, dizendo: ele é digno que faças isso, porque é amigo do nosso povo, edificou a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, perto da casa do centurião, enviou-lhes amigos. É melhor o senhor falar qual é o texto, pastor, porque eu vou ler aqui. Lá. Você falou 2 vezes doulos, não foi? Sim. Servo. Então a gente está vendo que está um contexto aí, onde aquela pessoa era um servo, correto? Sim. E aí depois, logo abaixo, vem a palavra o quê? Pés. Em qual versículo? Que tipo de servo? Desce aí, você vai estar vendo. Por isso, eu não dirigi contigo, mas manda a palavra, e o rapaz, aí aparece aqui, paz, ok, aqui, aparece. Então você já fez toda a explicação. Obrigado, então agora só falta o senhor mudar de opinião. Contexto, o quê? Servo e escravo, correto? Sim, servo. Contexto, servo e escravo. Era contexto pai e filho? Não. Era um contexto de um empregado, exatamente, empregado. Qual tipo de empregado que era? Era um país. Que tipo de país era esse? Um servo-país. Quando o servo era o servo-país, significa o quê? Era um servo de conotação sexual. Isso em todos os escritos helenísticos, escritos, epopeias, histórias gregas. Ok, vamos lá, pastor. Me mostra Esse mesmo texto que você... Tá bom, então vamos lá. Esse mesmo texto aqui, ó, vou virar pro senhor. Porque, não é uma relação, vamos lá. Pai e filho. Aqui está aqui o rapaz. Aparece a palavra então, paz. Eu não sei se o senhor lê grego, tá aqui, ó, paz. Ok. É isso mesmo. Ok. Essa mesma palavra, aqui as ocorrências, quantas vezes ela ocorre no Novo Testamento? Essa mesma palavra, ela vai aparecer... Você não está conseguindo fazer interpretação. Deixa eu falar assim. Peraí, o contexto é senhor e servo. Se eu estou lendo o texto grego... Mas você está lendo, mas você não está fazendo interpretação. Por quê? O contexto é de servo e senhor. Então, o tipo de servo e senhor, quando se aparece essa palavra paz, era o servo de conotação sexual. Ele tinha... Com que documento o senhor diz isso? Porque a origem da palavra não é. Nesse contexto, o país, quando se trata de servo e senhor, era um escravo sexual. Tá bom, vamos lá. É essa que é a questão. O versículo 4 diz que os fariseus chegaram em Jesus. Os fariseus eram apoiadores desse tipo de situação, na sua opinião? Depende do interesse. O senhor diz que são, então, a favor? Depende do interesse. Os fariseus disseram assim, ó, esse homem é digno e ele nos construiu a sinagoga. Era possível que os fariseus se reunissem numa sinagoga de um homem que tem um empregado, que é um garoto, que lhe faz favores sexuais, meu Deus do céu? Por que não? Então, os fariseus... Isso era muito comum na época. Os romanos viviam... No meio do judaísmo? Os romanos viviam a sexualidade praticada entre duas pessoas do mesmo sexo de uma forma muito normal e natural. Então, pra quem tá ouvindo... Se assistir até um filme da época, você vai ver que isso era muito comum, normal. Certo. Para os romanos, a pessoa podia ter um casamento homoafetivo ou um casamento... Certo, mas os filmes não valem pra gente doutrinariamente falando, tá certo, pastor? Nem Hollywood, nem nada disso. A questão é a seguinte, ó. A palavra grega que o senhor tá usando, ela em si não diz nada sobre isso. As ocorrências dessa palavra... Não, vamos lá, a palavra lá é servo. As ocorrências dessa palavra em todos os outros textos, são mais de 40. Não diz nenhuma vez absolutamente nada sobre isso. Aí, mais uma vez, o senhor vai se valer dos doutores da teologia inclusiva. E tá tudo bem, aí é uma questão de preferência... bíblica. Que o senhor não tem. Que o senhor não tem, porque como é que se interpreta o texto? Pega a palavra, qual é o significado? É esse? Não é. Qual a aplicação? Não é também. E é um grande argumento se ele conseguisse provar essa... porque aí, tipo assim, se o centurião tem de fato um relacionamento afetivo, amoroso, não sei o que, com aquele servo, e aí Jesus curou o rapaz, é como se Jesus estivesse aprovando e tal, tudo mais. É bem interessante o argumento. Porém, ele não se sustenta à luz da própria palavra. A palavra paz ali, que significa jovem, rapaz, enfim, essa mesma palavra, pastor, com todo respeito, ela é aplicada a Jesus Cristo várias vezes. Por exemplo, em Mateus 2,16, então Herodes, vendo que tinha sido iludido com os magos, irritou-se e mandou matar todos os meninos. A palavra ali é paz. Ele está dizendo que mandou matar todos os servos, como é que você falou aí, escravos sexuais ou parceiros sexuais? Não, são as crianças de 2 anos para baixo, meu Deus do céu, é muito claro no texto. Mateus capítulo 2, versículo 18. Jesus Cristo é apresentado assim, ó, eis aqui meu servo, a quem escolhi, meu amado, a quem minha alma se... PS? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo a ideia é que existe algum tipo de contato sexual entre o pai e o filho? Isso é uma blasfêmia. Eu não acredito que você vai defender isso. Então não dá. Como eu falei, são contextos diferentes. Lá é um contexto servo e escravo. Os escravos,
A palavra pés no sentido de servo, de senhor e servo, é no sentido de conotação sexual. Nós temos o texto dos eunucos, né? Jesus disse que haviam os eunucos, e ele falou dos 3 tipos de eunucos. Ele disse que os eunucos eram acolhidos no sentido de responder sobre divórcio e casamento. E ele fala, olha, ainda existem os eunucos. Verdade. E a gente sabe muito bem que os eunucos, naquela época, muitos deles eram adquiridos também para fins sexuais. E Jesus sabia disso. Muitos imperadores se casaram com eunucos. Nós temos Alexandre o Grande, que teve uma história com um eunuco Bagoas. E Jesus sabia disso. E aí Jesus chega e fala, olha, os eunucos vão ser aceitos, os eunucos vão ter espaço no reino de Deus. Então, são várias outras questões que Deus vai lá e abre um leque. E é lógico que eu nem sei como esse texto ficou na Bíblia, que eu acho que podiam até ter tirado dela para poder sustentar que os homoafetivos não seriam aceitos no reino de Deus, mas ficou lá. Bom, Mas vamos lá. O contexto que ele falou não é esse não, viu? Não, vamos lá. É do casamento. Mateus 19 é um assunto, ele diz corretamente sobre o divórcio. Uhum. O assunto lá é o divórcio, né, entre um homem e uma mulher. O verso 10 diz assim, disseram então os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar, ou seja, ficar sem casar. Versículo 11, Jesus, porém, disse, nem todos estão aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, ou seja, então, tá vendo? a palavra... Apenas a quem foi concedido, nem todo mundo ia entender e aceitar isso, né? O isso que ele está falando é ficar sem casar. Porque É só isso. O texto lá é ficar sem casar. Do ventre da mãe. Aí o verso 12, Jesus Cristo disse o seguinte, existem eunucos, e aí ele está referindo-se exatamente ao versículo 11, aqueles que ficam sem casar, que são assim de nascença, outros foram feitos eunucos pelos homens, e outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Ou seja, decidiram ficar sozinhos por causa do reino de Deus. Esse é o terceiro tipo de eunuco, né? E aí Não, os 3 estão aqui. Então, terceiro tipo de eunuco. Nós temos 3 tipos de eunuco aí. O primeiro... Nasceu. Os eunucos de nascimento. do sol, né? No hebraico, nós temos os eunucos do sol. Né? Pastor, o texto do Novo Testamento é grego, não é hebraico. No hebraico nós temos 2 tipos de eunucos. Os eunucos do sol, o Sar e Zamã. E os Mas a gente está lendo um texto do Novo Testamento agora, pastor, grego. E os eunucos feitos pelos homens, o Sar e Zadã. Isso no hebraico. No grego, Jesus introduz mais uma terminologia, que são aqueles que se fizeram assim por causa do reino de Deus. E aí vamos voltar lá nos Sar e Zamã, né, que são os eunucos do sol. Eunucos desde que viram o sol, desde que nasceram. Quem seriam esses eunucos? Pastor, me apresenta isso. Já que é assim, o texto de Mateus vamos lá. Assim? Aí eu vou falar. É difícil, porque assim, ó, o senhor apresenta um texto de outro, não tem nada a ver. Então vamos lá. O senhor está falando de negócio de eunucos que viram pro sol, não sei o que lá. Ok. Isso é hebraico. Vamos lá. Ok. Cultura hebraica. Ok. Você sabe. Ok, hebraico. me apresenta o texto. Sar e Zamã e o Sar e Zadã. Ok, me apresenta o texto. Isso é da cultura hebraica. Sar e Zamã, se você estudar sobre os eunucos... Ok, me apresenta o texto. Qual é o texto, pastor? O versículo. Não é teologia que o senhor ensina? Então, versículo. Vamos lá, Mateus 19. Temos os 3 tipos de eunucos aí. Então, Mateus 19 não é hebraico, pastor. Mateus 19 é grego. O texto é grego. Mas Jesus está fazendo referência aos 2 tipos de eunucos do Antigo Testamento. Ok, de qual texto do Antigo Testamento? Me dá o texto. E aí, assim, me dá o texto, aí você quer que eu vá lá no texto. Você tá com o computador, é fácil jogar no laptop. Não, mas eu te dou o computador sem problema nenhum. Tá aqui. Meu computador poder fazer isso aí. Tá aí, pode usar. Então vamos em Mateus 19. Eu só tô com a Bíblia aberta aí no computador. Não, eu vou citar aqui, fica mais fácil. Mateus 19, o eunucos que nasceu assim. Tá, vamos lá. Isso aqui é neurociências, tá? A homoafetividade não é comportamental. Aí vamos ver o que a neurociências diz, né? A preferência sexual é determinada biologicamente, ainda no útero, o que faz da homossexualidade uma variação, já que a maioria das pessoas da população é heterossexual. Ou seja, os eunucos que são assim desde que viram o sol, nasceram já assim, os de nascimento, por que não seriam os homoafetivos que também têm esse mesmo entendimento aqui? Vamos lá, os eunucos castrados, feitos pelos homens, o Sar e Zadã, que é outro tipo de eunuco. Sar e Adã feitos pelos homens. Os transexuais, inclusive, podem caber muito bem, se encaixar aqui. Não estou falando que é exatamente a mesma coisa, mas o que Jesus estava lá fazendo referência? Que haveriam, num determinado momento, um espaço onde eles poderiam ser incluídos. Ou seja, nesse texto de Mateus 19, Jesus está abrindo um leque para que a comunidade LGBTQIA+, pudesse ser aceita dentro do contexto da igreja cristã. Tá bom, agora eu entendi esse argumento, pastor. E aí eu quero falar o seguinte, né, assim, a Bíblia não tem nada, absolutamente nada, que condene a homossexualidade. Okay, não tem agora... um texto que não tenha sido manipulado ou com uma teologia deturpada para que fizesse com que as pessoas acreditassem que os homossexuais fossem condenados. Ok, agora, pastor... Amor e fidelidade. Ok, agora vamos para a Bíblia. E não neurociência, não sei o que lá. 19 na Bíblia. Em Mateus... Então, mas Mateus 19, o senhor cita o texto, que é grego, e se vale de uma palavra hebraica,
que o senhor está dizendo que é essa palavra, que tem a ver com eunuco, não sei o que lá, quem nunca viu o sol. Quando você estudar essas passagens no hebraico... Mas as passagens que o senhor não me dá? Então, as passagens que o senhor não me fala? Depois é essas? faz o meu curso, entra lá, é Marcos Ladistone no YouTube, então, tá lá Teologia Inclusiva. Então, gente, então se o senhor é o professor, por que o senhor não fala o texto? Esse tema, eu de cabeça agora não vou poder falar. Tá bom, então se o senhor não sabe de cabeça, não dá pra falar. Então, entendeu? Então vamos lá. O texto de Mateus capítulo 19 diz assim, ó, palavras de Jesus: há eunucos de nascença. E a palavra eunuco aqui é grega, eunuchos, que tem a ver com a pessoa que tem fica eunucos. Sem marido, sem esposa, no caso aqui sem esposa e tudo mais. Outros foram feitos assim pelos homens. Os castrados. Como é que uma pessoa se torna homossexual por causa dos homens? Explica pra mim. Se essa palavra aqui significa homossexual... Eu não tô falando que essa palavra significa... Homoafetivo. Você disse que é homoafetivo. Você vai voltar atrás? Eu estou dizendo que esse texto, ele insere no contexto bíblico uma visão de que os homoafetivos podem ser aceitos. Por quê? Tá, mas se é eunuco, se o senhor deve ter vendendo em cima da palavra eunucos, como é que um homoafetivo se torna um homoafetivo feito pelos homens? Explica pra mim. Ponto 1, são 3 tipos, né? Então vamos lá, os eunucos do sol, os eunucos de nascimento. Que o senhor não está mostrando o texto lá, tá tudo bem, ok. Eunucos de nascimento, tá? Eunucos de nascimento. Os homoafetivos. Tá. Por quê? Porque eles já nasceram assim do útero, tá? Cujo texto o senhor não apresenta, que tem que fazer seu curso, eu entendi. Agora o segundo tipo. Que o senhor deveria fazer, porque aí o senhor vai poder ter uma visão mais... Isso, exatamente. Quem que fizer seu curso, eu mostro esse texto que o senhor não consegue lembrar. E aí, o segundo tipo... E aí o segundo tipo... Foram feitos pelos homens. Pelos homens, eram os castrados. Esses não são mais homossexuais? Vamos lá na história dos castrados. Os castrados eram objeto sexual, objeto de desejo de muitos homens naquele tempo. Inclusive, como hoje, muitos transexuais, né, são objeto de desejo por outros homens, e isso acontece. Não que eu esteja validando o sexo promíscuo, como acontecia naquela época. Mas, olha a ótica de Jesus. Vamos hoje, né? Então, o transexual vive uma história de exclusão, de... Não, pastor, vamos pro texto aqui. Vamos pro texto, porque tá terminando o tempo, e aí vai parecer que o argumento... O senhor não tá tendo argumento. Assim, ó, tem 3 tipos de eunucos aqui. Eunucos do... Eu falei do segundo. O senhor tá dizendo que esse eunuco aqui significa o homoafetivo. Eu tô dizendo, me mostra o texto. Não tem que fazer seu curso. Ok, eu não tenho interesse agora, mas tudo bem. Tá, agora no segundo tipo. O segundo tipo. Estudado mesmo, você teria visto, saberia. Isso é rápido. Então, eu não estudei. Você pode me apresentar o texto do seu curso? Não tem. O senhor não sabe o texto. Eu tenho aqui, então quer que eu pegue o dicionário bíblico que a gente tem isso aqui? Por favor. Enquanto o senhor acha aí, vamos lá. O segundo texto, o segundo tipo de eunuco, é aqueles que se fizeram eunucos pelos homens. Então quer dizer que um homem pode transformar o outro homem em homoafetivo, meu Deus do céu? Neemias, Daniel. Entendeu? Então o senhor está dizendo que um homem pode fazer o outro virar um homoafetivo? Não estou falando isso. Então desmonta seu argumento, meu amigo. Os transexuais nem sempre são homoafetivos. Tá, o terceiro é aquele que se torna homoafetivo por causa do reino de Deus? Agora você pulou, né? Vamos lá pro segundo. Eu só pulei porque o senhor não tem o argumento do segundo, o senhor tem que fazer seu curso, não sei o quê. Não, nem todo transexual ele é homoafetivo, tá? O transexual ele pode ser, inclusive, ter feito, né, a cirurgia de redesignação e não ser homoafetivo, tá? Isso é uma coisa, outra coisa, tá? Eu nem tô falando de negócio de trans, isso que é o senhor que tá citando aqui no meio. Eu tô citando os transexuais. O senhor tá dizendo que os eunucos aqui são transexuais, é isso? Os eunucos castrados, eles podem ser tidos como os transexuais, tá? Isso, para mim, fica muito claro, exatamente porque eram pessoas que tinham a genitália retirada, enfim, como hoje também tem, viviam práticas sexuais com senhores, não é? Então, é muito comum isso. Então, Jesus está abrindo o leque aqui para poder acolher esses daí, que são os transexuais. E alguns se tornam trans por causa do reino de Deus também? Não. Que é o terceiro. Você tá misturando tudo. São 3 tipos aí. Eu que tô misturando? Você tá misturando tudo. Tá certo. Tá, vamos lá. O primeiro tipo, vou citar de novo. Primeiro tipo, os homoafetivos, tá? Nasceram assim. Segundo tipo, podem ser os transexuais. Eu não tô falando que são. Podem ser, dá ali a margem para Jesus dizer assim, olha, eu tô colocando isso aqui para que lá no futuro vocês possam incluir os LGBTQIA+. O terceiro tipo são os eunucos que fizeram assim pelo reino de Deus. Pelo reino de Deus, são, como Paulo foi, não tô dizendo que eles são homoafetivos, né? Mas como Paulo foi, como outras pessoas vivem pela fé e não querem ter o casamento. Bom, tudo isso somente na literatura e no curso do pastor, e na literatura homoafetiva, e na literatura da teologia inclusiva, a Bíblia Oxford é que vai tratar... Não fala. A Bíblia Oxford não fala isso aqui em Mateus 19. A Bíblia Oxford, se você pegar aí, tem a Oxford Bible aí? Tem. Então, se você falar no texto de 1 Coríntios 6:9... Não, peraí, pastor, nós estamos discutindo Mateus ou 1 Coríntios? Porque em Mateus não fala. Tá.
Se você pegar 1 Coríntios 6,9 lá na Bíblia... Ok, pastor, mas nós estamos em Mateus, certo? Vai dizer nós estamos em Mateus até agora, certo? Mas aí eu cito o argumento, você quer pular para outro. E aí na Bíblia... Eu que tô pulando para outro? Tá bom. Nós estamos trabalhando em Mateus, o senhor quer que vai para Coríntios, e eu tô sendo acusado de pular para outro? Você tá falando que os É isso mesmo? Você tá falando que os textos que eu estou citando Não, são apenas na minha cabeça. Não, pelo contrário, nós estávamos discutindo Mateus 19, o senhor disse E que aí na eu Bíblia falei- Oxford diz não sei o quê. Eu falei, olha, a Bíblia Oxford não diz isso. Eu falei o quê? Quer que eu abra aqui? O senhor disse assim, abre em Coríntios. Não, peraí, em Coríntios é outro assunto. Vamos lá. O que eu estou falando é que não é uma coisa só da minha cabeça. Existem teólogos de Jerusalém. Da que têm da isso. teologia inclusiva, claro. Teólogos da CNBB, por exemplo, a CNBB é nova. Acabou de postar lá que sodomita não se refere a homossexuais no seu glossário. Se você abrir a Bíblia aí no glossário da CNBB, Bom, você vai ver que ela diz... a gente pode você vai discutir ver- o texto de sodomia, mas não é o Você vai momento ver. agora, tá certo, pastor? Você A gente vai- está trabalhando Mateus 19. Em Mateus capítulo 19, Mas Mateus 19 o senhor eu está falei, pulando do texto e ainda acusa a mim de fazer o que o senhor está fazendo. Quer dizer, então... expliquei E várias até fala para não complicado. haver união. É para Mas não haver eu já- união. eu já- Exatamente, expliquei então três- fica claro. Quem quiser entender tem que fazer o curso do pastor e Gente, tal, tudo mais, e olha só, a Bíblia, é isso aí. Assim, a Bíblia Oxford, ela cita vários textos que usam contra os homossexuais. Ela afirma que sodomita foi erroneamente colocado lá. A CNBB, em sua última Bíblia, colocou lá que sodomita não se refere a homossexuais, que foi uma má interpretação. A Bíblia de Jerusalém, ela fez um reparo lá em 1 Coríntios 6,9, como eu mostrei. Teólogos do mundo inteiro, John Bosnan, uma sumidade, ele fez um livro recente e colocou vários tipos, recente não, já tem um tempo já, e que até o século, até a Idade Média, haviam relacionamentos e bênçãos para casais homossexuais. Então, só quero deixar claro a todos os ouvintes, incluindo os homoafetivos ouvindo a gente, que a teologia bíblica é a do texto bíblico e não a do que as pessoas falam do texto bíblico. Toda vez que ele apresentou uma palavra, vamos para o texto original e vamos para as ocorrências daquela mesma palavra, ocorrências dentro do mesmo texto. Essa é a teologia bíblica. Então, se você quer conhecer... O que são os eunucos, então? Eu falo o que apresentei... são os eunucos. Eu não falei agora há pouco, Não, pastor? você não falou. Então vamos voltar no texto. Não fala o que são os eunucos, então. Vamos embora voltar no texto. O texto diz que quando Jesus diz... são os eunucos? Eu vou explicar, eu vou explicar sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Jesus Cristo diz, os apóstolos disseram, então não convém casar. Não. O homem não tem É isso que eu tô mulher. falando. Jesus Eunucos disse assim, nasceram assim, quem são? aqueles que podem receber essa palavra, recebam. Quem não pode, não recebe. Então, na sequência, Jesus diz, eunucos, os solteiros, que são assim de nascença, não tem aptidão mas não tá escrito sexual. isso. Seria até assexuado. É aquele que é sozinho. tá escrito isso. O eunuco nesse texto aqui é o sozinho. Há aqueles que sozinho? foram feitos pelos homens, Aí que você foram tá fazendo a sua castrados, interpretação. porque foram castrados. E há outros que foram feitos pelo reino de Deus. Essa é a interpretação reino de bíblica. Deus que são O senhor está solteiros. dizendo que Não. o eunuco é o o senhor homoafetivo. não estou E tem falando 3 que é homoafetivos. Aquele que nasce quando vê a luz do sol já é homoafetivo. Segundo, aquele que foi feito trans. Homens, Olha o que o senhor chegou a dizer. transexuais. Transexual por causa dos homens. E em terceiro lugar, aquele que virou homoafetivo por causa do reino de Deus. Isso é uma pastor, blasfêmia. Tá, então, mas o que são então os eunucos? Você não consegue... Assexuado. tá certo, é o que eu acabei de dizer. Sexuados? Quem está ouvindo o programa entendeu o que eu disse. Talvez o senhor não vai entender e tá tudo bem. Então por que os eunucos tinham vida sexual ativa? Tá tudo bem, pastor. Tá tudo Os bem. eunucos tinham vida sexual ativa, pastor. Isso Na tá plebe, claro. Isso os tá eunucos claro. castrados Isso, tinham vida sexual ativa. isso, Bíblia. Tá? isso está claro. Ele não usa a Bíblia. Ele não usa a Bíblia. Agora a Bíblia precisa Então ser tá Tá interpretada. bom, me mostra um texto de um eunuco tendo relação A sexual. Bíblia precisa ser interpretada à luz Tá certo. da cultura da época. Tá certo. Então, se você usa a cultura, a gente fica com a Bíblia. Infelizmente.